E fato, Cira São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí as últimas notícias do São Paulo e tudo que a mídia falou, analisando os dois novos reforços do São Paulo, o Santiago Longo e o Jamal Lewis. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e já comenta o que você achou das contratações desses dois novos reforços do Tricolor. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, no final do vídeo você sabe, eu volto, vou trazer a minha opinião, os meus comentários, as minhas análises, a gente vai debater e comentar muito sobre o Tricolor, sobre os reforços e sobre o restante da temporada. Créditos diretorais, tô deixando aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. E aí os números dele na última Championship? Estava no Watford, 36 jogos, 32 como titular, 2 assistências, 56,1 ações com bola por jogo, 31,2 passes recebidos por jogo, 2,7 cruzamentos por jogo e 2 desarmes por jogo. Edu Afonso chegando aqui conosco no Sport Center para trazer mais informações internacional, do São Edu Paulo. Afonso. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Oi, Glaucia, tá tudo bem com você? Boa tarde aos comentaristas, ao Calçade, ao Fernando Donan, ao fã de esportes que acompanha esta edição do Sport Center. Estamos aqui na porta do CT da Barra Funda nesta terça-feira, terça e quarta, quase folga geral. Por que quase? Porque os jogadores que estão em tratamento médico, casos de Ferreirinha, Patrick, Lanza, Alisson e Pablo Maia. E os que estão em condicionamento físico para retornarem na semana que vem, Igor, Vinícius e Moreira, trabalharam pela manhã nesta terça e trabalham amanhã pela manhã na quarta. O elenco todo volta a trabalhar somente na quinta-feira, quando termina esse descanso de 3 dias na data FIFA. Lembrando que o São Paulo só joga quinta-feira da semana que vem contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo tem que reverter a desvantagem do primeiro jogo quando perdeu no Morumbi por 1-0. Dito isso, vamos falar de coisa nova, de coisa boa para o torcedor do São Paulo, que são os reforços que chegaram. 2 foram anunciados aos 45 minutos, mais acréscimos da janela de transferências. O Santiago Longo, jogador argentino, vem por empréstimo até o final de agosto do Belgrano. Nesta temporada participou de 30 jogos, deu 2 assistências. O São Paulo está pagando $300 mil pelo empréstimo e pode pagar mais $200 mil se ele atingir uma determinada meta com a camisa tricolor. Algumas metas que foram estipuladas em contrato. Então, o total da negociação pode chegar a $500 mil. E o São Paulo terá prioridade de compra a partir do término do empréstimo. O Santiago Longo já fez exames médicos, deve aproveitar esta semana para se integrar ao grupo do São Paulo e é um substituto para o Pablo Maia, que se lesionou seriamente no começo do ano e só volta no início da próxima temporada. Era uma prioridade do São Paulo ter um primeiro volante de marcação. Um detalhe interessante na carreira dele, ele nunca foi expulso. É homem de marcação, mas nunca tomou cartão vermelho. Foi profissionalizado em 2020 na equipe de Córdoba. O outro reforço do São Paulo vem para uma posição extremamente carente desde a saída do Caio Paulista no final do ano. Porque o Wellington, único jogador de ofício, e o Patrick Lanza, que era o substituto imediato, sofreu uma lesão na clavícula e vai demorar para retornar. A lateral esquerda terá Jamal Lewis, jogador que nasceu na Inglaterra, mas joga pela seleção da Irlanda do Norte porque a sua mãe nasceu em Belfast, na capital da Irlanda do Norte. Ele inclusive está disputando a Nations League, a Série C, a terceira divisão da Irlanda. Tem 2 jogos esta semana contra Luxemburgo e depois um jogo nesta semana, na verdade, contra Luxemburgo e depois outro na semana que vem contra a Bulgária. Ele já realizou exames médicos, volta depois da data FIFA, será apresentado e ficará à disposição. Os 2 reforços não podem jogar esta fase da Copa do Brasil contra o Galo, só se o São Paulo se classificar, mas estarão inscritos tanto para a Libertadores como para o Campeonato Brasileiro. Bem, a TV São Paulo já ouviu os 2 e a gente vai trazer as primeiras palavras de Jamal Lewis, jogador que vem por empréstimo do Newcastle. Aliás, o empréstimo é menor do que o do Santiago Longo, termina em junho do ano que vem. E Santiago Longo, que vem por empréstimo do Belgrano. My name is Jamal Lewis. I was born in the United Kingdom on January 25,
1998. Coincidentally, this is the birthday of the giant club known all around the world. But this day is not the only thing that made me identify with Sao Paulo. I am motivated by passion, challenge, and glory. Just like this club, now we are together. Vamos, Sao Paulo. Nací y viví toda mi vida en Argentina, un país apasionado por el fútbol. Desde niños escuchamos el nombre de Sao Paulo y aprendimos que a este club se lo hay que respetar. En otro país, a kilómetros de distancia, esta pasión tricolor siempre se hizo escuchar. Pasa el tiempo y ese sonido se hace cada día más fuerte. Ya no puedo esperar para escucharlos en el Morumbis. Vamos, tricolor. Boa, Edu Afonso trazendo aí as novidades do São Paulo pra gente. Vimos já números do Lewis, vamos ver os números de Santiago Longo, o outro reforço do São Paulo. Temporada dele no Belgrano em 2024, Campeonato Argentino e também Sul-Americana disputados. 29 jogos, 2 assistências, 1.332 ações com bola, 847 passes certos, 118 passes progressivos, 66 desarmes, 134 posses recuperadas. 26 anos também, meio-campista reforço do São Paulo. E o que o Edu nos traz, né, eu acho que define muito bem que são esses dois nomes aí que fecharam a janela do São Paulo. Muito pontuais para peças que o São Paulo perdeu, é reposição mesmo, né? Eu até brincava com você, ele parece muito a fisionomia o Fred Bruno, né? Ah, é verdade, lembra bem. O Longo ali, mas... Era do Desimpedidos, agora sim, companheiro de Grupo Globo. Nosso companheiro aqui. Não aqui, né? Na Globo. Na Globo. O Santiago Longo, acho que ele chega muito para preencher ali uma lacuna necessária, até pensando em um time que perdeu peças ali por lesão, né, importantes, né, como o Alisson e também o Pablo Maia. E é mais aquele 5 mesmo, né? Acho que aquele primeiro homem de meio campo, capacidade de marcação, a gente viu aquilo ali muito bem retratado nos números, né? Líder da equipe dele em desarmes, em bolas recuperadas. Então é para você deixar esse meio campo com mais capacidade ainda de se proteger melhor. É mais uma característica que o Zubeldia está buscando aí no Santiago Longo. Contratação de um atleta que estava no Belgrano e era uma peça importante por lá. Recuperar bolas, mais intensidade na volância, né, onde ele perdeu jogadores ali importantíssimos. Um jogador com a vida no Belgrano, né? Então, assim, é o primeiro time diferente do Belgrano, lá de Córdoba, um cara que se profissionalizou e jogou lá. Mas muito interessante. Vamos ver, né? Eu sempre me preocupo um pouco, assim, é muito legal a gente cria uma lista de jogadores internacionais e tal, mas existe uma adaptação. Uma adaptação a do Longo, é mais fácil se adaptar ao futebol brasileiro do que o Jamal Lewis, que vem de um outro mundo, né? O cara passou pelo Watford, pelo Newcastle, joga na seleção da Irlanda, mas e aí? Agora é Brasil, São Paulo, como é que vai ser? Você olha para os números dele, você olha para os jogos, você olha para o comportamento dele em várias situações. Isso dá para fazer daqui, você fala, pô, esse cara aqui talvez dê para investir. Mas é no dia a dia e no jogo, a adaptação. Tomara que dê certo, mas o São Paulo fez isso, né, Glaucio? Tem um problema, como é que eu resolvo? Vou buscar, na última hora, trazer esses jogadores. Certeza, nós não temos. Acho que o Longo está mais perto de uma adaptação rápida do que o Jamal, mas sejam todos bem-vindos. O futebol brasileiro, a gente vai se divertir. Interessante é que outros atletas ex-Belgrano estão se destacando no Brasil. O Verratti no Vasco, o Zapelli no Atlético Paranaense, mais uma vez o clube argentino, né? Não aguenta mais. Fornecendo, perdendo, né? Jogador importante, mas acho que vai ser um cara para dar mais capacidade física, né? Nesses duelos defensivos. O Jamal Lewis, a melhor versão dele foi lá atrás, mais ou menos 2019, com a camisa do Norwich, quando o Norwich subiu da Championship para a Premier League. 21 anos. Tem tempo, né? E aí depois ele estava no Newcastle, né? Teve esse empréstimo pro Watford. Ele é um jogador com uma vocação mais ofensiva também, rápido, sem posição física, capacidade de acelerar o jogo, melhor no apoio. Mas tem problemas crônicos na parte defensiva. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação, né, no Zubeldia, né, com o Zubeldia nessa equipe do São Paulo. Certo é que precisava de outra peça. O Wellington é um jogador que está saindo, o São Paulo tentou o Alexandro, foi criativo. Essa é uma contratação
Futebol Manager em estado bruto, né? Aquela contratação aleatória. Vamos ver se dá certo, né? Ele pelo menos é um cara também que tem experiência, né, de competições internacionais com a seleção dele, né? Vamos ver, vai ser legal acompanhar o Jamal aqui no Brasil. Já comenta aí a sua opinião e o que você achou dos mais novos, 2 novos reforços do São Paulo, tanto o Santiago Longo quanto o Jamal Lewis. E ó, o primeiro ponto que eu quero destacar é, quando o Scarpa veio do todo-poderoso Panathinaikos, veio no time da Grécia, lá, o time que até o Rodinei tá jogando lá, todo mundo falou, o Galo tá trazendo o Scarpa. Quando o Felipe Anderson veio do todo-poderoso Lazio, oh meu Deus, é o Felipe Anderson, gênio da bola, craque. Quando o Cebolinha veio do todo-poderoso Benfica, que não conseguiu jogar no Benfica, meu Deus, tá vindo meu Deus, o gênio da bola, craque. Mas o São Paulo contrata um jogador de Premier League, um lateral. Um lateral, ele não precisa ser craque, ele não precisa ser gênio, ele precisa ser um bom lateral. Ah, a gente tem que ver como é que vai ser a adaptação, não sei o quê. Independente, e se a gente voltar lá atrás, o próprio Lucas foi criticado. Ou houve desconfiança. Ah, o Lucas é um jogador que já tem uma certa idade, a Europa não quer mais. O Alexandre, 30 e tantos anos. Se o São Paulo contratasse, a gente vai ter que ver como que o jogador vai chegar, a gente vai ter que ver como ele vai se adaptar, um jogador de certa idade, calendário, não sei o quê. Mas como o Flamengo contratou, um jogador de alto nível. Nós, torcedores são paulinos, somos acostumados com esse nível de comentário da imprensa brasileira sobre tudo que é relacionado ao São Paulo. Mas levando assim, analisando friamente, o Longo e os números dele são bons números. Ele é o primeiro do time, era o primeiro do time em passes progressivos, que é o quê? É o passe para frente. Um volante, e principalmente nesse time do Zubeldia com o Luciano, sem o Luciano isso muda um pouco, mas o time do Zubeldia com o Luciano, os volantes têm que ajudar na saída de bola. Esses passes para frente tem que ser feito pelos volantes, para acionar o Lucas, para acionar o Rato, para acionar o Calé. Os volantes têm que saber fazer esse passe. E ele marca muito bem, líder de desarmes, líder de roubada de bola. Cara, é tudo que o São Paulo precisa. A grande questão é, o futebol argentino, ele é pegado. Lá o pau come e não existe qualquer faltinha. Não é igual aqui no Brasil, que encostou é falta. Vocês sabem como a arbitragem brasileira é uma vergonha, é uma piada. Então lá na Argentina o pau come, o couro come e não tem faltinha. Então ele, toda a vida jogando no Belgrano, ele sabe, tem como costume o nível de competitividade, de limite do futebol argentino. Aqui no futebol brasileiro, ele vai ter que se adaptar a cada árbitro, que cada árbitro apita de um jeito diferente. Esse é o problema do Brasil. Mas é um cara que, assim, tem tudo para ser um bom reforço para o São Paulo. Sério, um bom reforço. O São Paulo não tem hoje um marcador, não tem o que o Pablo Maia fazia, não tem o que o Luan fazia. O Luiz Gustavo até faz essa função, mas dependendo dos jogadores, dependendo do espaço que ele ocupa, ele tem dificuldades porque ele já tem uma certa idade. Eu não sei vocês, mas eu acho até que o Luiz Gustavo ele corre meio estranho, ele corre meio travado. É a idade. A idade chega. Ele é um cara que tem muita tranquilidade na saída de bola, é um cara que tem muito senso de colocação, senso de cobertura, até consegue fazer desarmes e dar botes, mas não é o cara que morde o tempo todo, entendeu? Até porque ele não dá conta mais. E o Bobadilla também não é esse cara. Eu acho até que o Marcos Antônio deveria entrar na dupla de volante, seja com o Luiz Gustavo ou com quem quer que seja, porque o Marcos Antônio ele lembra mais o Alisson. Sabe, um cara mais dinâmico, que dá o passe pra frente, que ajuda na construção. Eu acho que o Marcos Antônio já tá merecendo começar a ter mais minutos como time titular, ter mais tempo em jogo. Sobre o Jamal, cara, o principal ponto que a gente tem que analisar, para ser lateral esquerdo de bom nível, e para ser melhor que o Wellington, não precisa muito. O Wellington ele é um bom jogador, mas está longe de ser um craque, é longe de ser um gênio da lateral. Até porque o futebol brasileiro é carentíssimo de laterais. O Wellington ele tem uma grande característica, que é ele consegue chegar no fundo muito facilmente.
Mas o cruzamento dele, cara, é incrível. Assim, o Wellington acertar cruzamento é igual o Cometa Halley passar. Muito difícil. Ele tem o bom embate, ele às vezes, no meio de campo ele consegue ter um bom embate no X1, chega no fundo e cruza horrivelmente. Então, se o Jamal, e nisso eu acredito, porque a diferença técnica dos jogadores de Premier League para os jogadores brasileiros, ela é grande. Por quê? Porque a escola é outra, você pratica mais fundamentos, você pratica mais tática, você pratica mais a técnica. Então tudo isso é aprimorado. Por isso que o Lucas, quando veio pro Brasil, parecia que ele jogava outro esporte. Porque a diferença de nível é gritante. É gritante. Então, assim, para mim ele pode sim, com paciência, se adaptar ao futebol brasileiro e ser um bom reforço pro São Paulo. Para mim ele pode... Não é possível que o São Paulo vai na Inglaterra e vai conseguir contratar um lateral que seja pior que o Wellington. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. Não é possível que isso vá acontecer. Eu tô confiante, principalmente no Longo, que para mim vai se adaptar sim mais rápido ao futebol brasileiro, ao time do São Paulo. É um cara que eu acho que vai ser mais utilizado. O Jamal, ele vai precisar de um tempo a mais para conhecer o estilo do time, para conhecer como o time joga, para conhecer o futebol brasileiro, para entender essa loucura. O cara chega falando outro idioma, eu acho que nem o espanhol ele sabe falar para ajudar na familiarização, né, na adaptação com o futebol brasileiro. Então a gente vai ter que ver como é que eles vão se sair. A grande questão é que esses reforços são suficientes para deixar o São Paulo mais competitivo. O São Paulo ele tem um bom time, ele tem um bom 11, ele tem até um banco de reserva muito melhor do que do ano passado. Não tem como a gente comparar Erisson, Marcos Paulo e companhia com o banco de reservas que o São Paulo tem hoje, né? Seria até uma injustiça. Eu acho que o São Paulo tem um bom time de conjunto. O único cara acima da média que o São Paulo tem é o Lucas. A grande questão é, o Zubeldia, ele tá insistindo na permanência do Luciano por dentro, apesar de ter mudado no último jogo. E depois desmudou, né? No intervalo ele mudou e voltou o Luciano. Então, eu tenho medo, não sei, medo ou receio do Zubeldia às vezes manter algumas convicções erradas. E eu espero que isso não aconteça. O Luciano é uma delas. Talvez mudar o sistema de jogo, jogar com 3 volantes e um meia e 2 atacantes, ajude a deixar esse time um pouco mais sustentável, principalmente que não tem o Alisson e o Pablo Maia. Né? Eu acho que o William merece mais oportunidades e sequências no time titular. Esse moleque tem muito a desenvolver. É muito bom esse menino, muito bom esse moleque. Então eu acho que ele tem muito a se desenvolver. E eu espero que o Zubeldia, nessa data FIFA, por mais que ele tenha perdido algumas peças para suas seleções, ele consiga trabalhar e encaixar esse time do São Paulo, porque o jogo contra o Atlético, cara, o Atlético, ele conseguiu tomar 2 gols do Grêmio com um jogador a menos. O Grêmio estava com um jogador expulso e conseguiu fazer 2-0 no Atlético. Então o time do Atlético, principalmente pelo que a gente viu no primeiro jogo, é longe de ser um time imbatível. É longe de ser um time extremamente difícil. É um time que é bem resguardado. Desculpem. Mas que jogando em casa vai ter que sair pro jogo. Não vai jogar totalmente atrás como jogou no Morumbi. A gente tem o Chorão lá que manda no jogo, que é o Hulk, o jogador mais chorão do futebol mundial. Nunca vi um cara daquele tamanho, com aquele peso, chorar mais que um bebê recém-nascido quando tá com fome. Então, pra mim, o São Paulo tem totais condições de fazer o que fez contra o Flamengo, fazer o que fez contra o Palmeiras, e essa é a melhor parte. Sempre que o São Paulo é desacreditado, o São Paulo mostra por que é o São Paulo. São Paulo e Corinthians, todo mundo falava que ia dar Corinthians, principalmente depois do primeiro jogo. Vai dar empate e o Cássio vai salvar nos pênaltis. São Paulo e Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras vai reverter a vantagem assim lá no Allianz Parque. São Paulo e Flamengo, o Flamengo vai amassar no Maracanã. E tantas outras vezes que a gente viu o time de São Paulo ser desacreditado. Eu espero e eu acho que o time do São Paulo mais uma vez vai demonstrar por que ele é o maior time do Brasil.
Deixe aí a sua opinião, deixe o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!